você estar aqui com a gente no Lá Fora. Nós somos 3 psicanalistas. Eu tô aqui hoje com o Pedro. Alô. E com a Vanessa. Oi, gente. Que falamos sobre coisas do mundo atual pelo olhar da psicanálise. E hoje a gente vai falar de um tema que se relaciona com outros episódios. Eu acho que tem tudo a ver com o tema das crianças e telas. Se você tiver vontade, vai lá procurar, que a gente falou sobre isso. Sobre adolescente, sobre amor. Vamos falar onde todo esse, para usar a palavra da moda, ecossistema se junta. Que é a família. Pode. Família. Agora tá com você, Vanessa. Vai lá. Família. A pequena família bem vive no aquário. A pequena família conta histórias ao contrário. O aquário é o mundo e o mundo é um cenário. E a gente vai falar sobre esse aquário, mundo, cenário, que Essa é a família. vozinha do poema foi de propósito, tá, gente? Você não tá com essa voz hoje, então. Não. Tá bom. Beleza. Foi só para fazer uma personagem Tá da bom. pequena família. Então, vamos falar sobre... Eu pensei nesse tema, gente, porque tem um vídeo da Maria Homem, que eu já vi no Instagram. Maria Homem é uma psicanalista lacaniana, muito interessante. É uma pessoa que fala na cultura, na internet. E tem um vídeo que ela vai fazendo uma retomada, assim, que não é muito, acho que o que a gente vai pegar, que ela fala sobre uma certa falácia dessa ideia da família católica, feliz, tradicional, brasileira, heteronormativa, etc. e tal. Mas ela faz um passeio por pensar como que a família se configura assim, na modernidade, uma coisa mais histórica, que não é muito nossa perspectiva aqui. Mas ela fala uma coisa ao longo desse vídeo que eu acho que é muito interessante, que ela fala assim: a ideia de uma família feliz, assim, né, e tradicionalmente tem uma imagem daquelas propagandas, né, não é mais de Doriana, eu acho que é propaganda de imobiliária. Imobiliária não, prédio, condomínio, já viram? Sempre sei. tem assim, Casa na praia. casa na praia, né? A Sempre propaganda de tem. margarina virou essas agora? Acho que virou propaganda de... Se atualizou. De empreendimento imobiliário. Sempre tem um filho, uma filhinha, um papai e uma mamãe, assim, né? Uhum. Essa imagem da felicidade, E muitos do cachorros. sucesso. E algum cachorrinho. Faz parte. E nesse vídeo, a Maria Homem fala uma coisa que nós psicanalistas sabemos e todo mundo sabe, fazendo parte de uma família, mas é interessante explicitar em palavras, que a família é o lugar, é o ringue. A família é o lugar das trocas de projeções. Né? Eu me frustro com o que eu esperava de você, então eu te ataco, você fica frustrado comigo e você se vinga. E é isso, é esse lugar de troca de afetos, claro, de amor, de apoio, de confiança, de segurança e também de frustração, de raiva, de vingança. E essa é um ecossistema muito difícil, né, de se viver. E ela fala uma coisa que eu acho tão bonita no fim do vídeo, que ela fala assim: se essas pessoas, depois de viverem juntas e de passarem por tudo isso, que é viver pessoas perto umas das outras, se elas considerarem ainda interessante, divertido estarem perto uma das outras, isso já é muito raro. Eu acho bonito, divertido e interessante. Acho que uma primeira ideia assim, que me vem é que, em geral, a gente fala família e parece muita gente. Pelo menos no meu imaginário, ela é composta por várias pessoas, mas existe toda uma outra gama, né, de configurações familiares. Eu acho que a gente pode considerar 2 pessoas podem formar uma família, segundo determinado entendimento, mas acho que a primeira família, essa daí que você falou, Marielle, das propagandas, ela sempre vem marcada pela ideia das gerações. Tem pelo menos mais de uma geração, né, Numa foto, né? Nessa Numa foto, imagem. nessa fantasia, nessa imagem de família. Eu acho que aí já pega de onde a gente está impregnado com os nossos modelos de família também. Mas isso tem se alargado bastante, eu acho, nos dias de hoje, os tempos de hoje. Mas eu acho que essa que você está falando da foto parece aquela do almoço de Natal. Ou aquela que vive no empreendimento imobiliário. Eu não sei, né? E também lembra muito, por outro lado, a clínica também, no sentido de que diz assim, mas também com um pai desse, também com uma mãe dessa, mas também com esses filhos e tal. E que a análise, quando essas falas, né, os embates, os conflitos chegam
dentro de uma sessão de análise, pelo menos. Eu acho muito interessante isso de ser analista. Você vai vendo como se separa, como se refrata a pessoa real do pai, da mãe, dos filhos, com as imagos inconscientes que existem dessas pessoas. Então, a família internalizada não é aquela que a gente encontra também na realidade do dia a dia. A gente tem projeções, fantasias, personagens inconscientes que se misturam às pessoas reais, assim, que são muito significativas pra gente, né? Então, acho que isso dá o que pensar mesmo. O que você está falando me faz pensar na palavra luto, né? Sempre. Eu acho que sempre tem uma questão de luto em tudo que a gente vai trazendo na psicanálise. Porque essa imagem, né? Esses imagos são construídos a partir de uma necessidade, que é de ver, por exemplo, pais poderosos, protetores, que vão dar conta de cuidar e de fornecer tudo que aquele ecossistema, para usar essa palavra que a Marielle trouxe, precisa. E aí depois, essas figuras não vão correspondendo, né? E vão morrendo, de certa forma. Eu acho que essa ideia de matar o pai e a mãe, de destituir esses seres poderosos e torná-los humanos, né? Pessoas que você vai vendo na sua fragilidade, na sua condição de vulnerabilidade, é um grande processo necessário para uma pessoa ter o mínimo de felicidade. Porque eu acho que a Marielle traz a família como esse lugar de conflito, mas onde é possível exercer algum tipo de felicidade também, né? E para isso, acho que é necessário que morram essas figuras muito poderosas e surjam figuras humanas falíveis. E assim vão se dando assim o andar da carruagem das gerações, né? Essa ideia de que sim, um casal pode ser uma família de qualquer configuração, hétero, homo, afetivo, mas quanto mais gente se inclui nesse grupo de pessoas, mais complexo a coisa fica. Uhum. É só a gente pensar em quantas famílias uma cunhada não fala com a outra, e aí não vai na festa de Natal, Uhum. né? Ou no aniversário do fulano, porque brigou, porque não sei o quê. E aí, Das tratativas diplomáticas. isso. E eu tenho uma impressão que eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, e a cunhada tal não fala com a tia tal desde 87. É uma bobagem, porque ninguém lembra mais o que aconteceu, né? Sei. É uma briga que ninguém sabe o que é. Mas, igual assim, nora e sogra, né? Que são relações que culturalmente tem piada e tal, para falar dessas dificuldades. Mas eu fico pensando assim que, não fico pensando sozinha. A partir das coisas que a gente estuda e vê no consultório, essas relações, elas são difíceis. Porque se a gente for pensar, uma criança, ela nasce, na melhor das condições, quando ela tem uma família, um pai, uma mãe, uma avó, um avô, uma história, uma narrativa familiar, né? Você veio desse lugar, seu avô veio dali e tal. Tudo isso é muito constitutivo da identidade. Então, ela aprende certas coisas. As crianças são seres extremamente conservadores. Não sei se vocês têm essa impressão. As crianças gostam das coisas do jeito que elas são. Até um certo momento, assim. O Natal é sempre na casa da vovó. A criança sofre se isso muda, né? E aí, a partir de um certo momento da vida, se tudo corre bem, essa criança vira um adolescente, ela vai começar a romper com isso que ela conheceu como certo, como correto, como que é o que é feito na família dela. E ela vai procurar alguém fora da família. Um namorado, uma esposa, um marido, etc e tal. Então, isso já é uma traição, uma espécie de mito familiar, né? É uma espécie de tradição, de verdade. Isso se coloca muito. Eu não sei qual, tem um autor que trabalha isso na psicanálise da família como organização mafiosa. Vocês lembram qual que é? Que fala. Mafiosa? Como Não, se não fosse lembro. a máfia. Sabe o Poderoso Chefão? Sei. Que tem acho que é muito Totem e Tabu, assim, É. né? Do Freud, que tem um rei, vamos dizer assim, um pai, um vô, que é um soberano, e que mantém as regras daquele jeito. Uhum. E que todo mundo da família só pode pertencer àquele grupo familiar se está de acordo com aquilo, Sei. né? E de um ponto de vista saudável, é esperado que um adolescente, uma pessoa jovem, vá procurar uma outra coisa.
vai casar com alguém que não seja uma pessoa exatamente igual à família dele, porque, aliás, isso é impossível, a não ser que você case com seu irmão, seu primo, né? O que acontece também. Às vezes acontece. Tem esses casos. Mas tá aí a interdição do incesto para É. falar se una a outras configurações familiares. E isso é muito conflituoso. Isso é traumático, Uhum. né? Porque se você for pensar, por que tem tanto essas historinhas, né, da sogra com problema com a nora, vamos dizer assim? Quando um filho escolhe uma esposa para se casar, ele está escolhendo uma pessoa por várias razões e também negando um monte de coisas da sua família de origem. Ele está falando isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso pode causar muito problema, né? Muita dor em termos do que aquela família acredita, de como ela funciona, etc. É interessante pensar a família como um grupo que tem suas regras, Uhum. né, implícitas, e cada um tem a sua. Uhum. Um jeito de comer, um jeito de comemorar, um jeito de conversar. Tem gente que vai na casa um do outro o tempo todo, sem avisar. Sim. Para outra família, isso é um absurdo, tem que combinar e marcar com antecedência. Existem códigos, né? Existem códigos, isso. Acho interessante que a gente só vai se apercebendo desses códigos na medida em que a gente sai e depois volta. Uhum, Então, quando sim. começa, tô me vendo umas memórias de primeira vez que vai dormir na casa De de um alguém. amigo. Aí você fala, nossa, essa pessoa come isso. Na janta eles É. fazem não uma janta, mas um lanche. Uhum, sim. Lá eles comem fígado. Aí você começa a questionar, né? A sua família. Daí você volta a uma outra pessoa, que tem uma frase, acho que do Fernando Pessoa, não, do José Saramago, que ele fala, para alguém ver a ilha, você precisa sair da ilha. Isso demora, né, Pedro? Ou não acontece. Ou não acontece. Você fica referenciado Só por aquele naquele mesmo modelo. lugar. Exatamente. Ou eu acho que tem algumas viagens para outras ilhas que faz com que essa visão sobre a própria família seja um susto. Uhum. Né? Tô lembrando aqui de um paciente que falou assim, que a primeira namorada que ele teve, já assim na faculdade, ele foi para casa da namorada e aí ele volta para análise e fala assim, eu não tinha nunca percebido que na minha família a gente não conversa. Que na casa do namorado as pessoas ficavam conversando. E que ele percebeu que ninguém conversava na família dele. Não aquela conversa. Sim. Não, aquilo era uma coisa nova. Uhum. Que ele nunca tinha visto. Você toma contato com outros modelos e aquilo te referencia de uma outra forma, né? A primeira vez que eu fui visitar a família do meu marido, quando eu comecei a namorar, eu fui, né, tal, lá na cidade deles, e tava tendo um velório. Que bom o começo. Você está seguindo o luto que você tinha falado, Vanessa. Pois é, tô nessa linha. E eu achei muito surreal, foi muito divertido, porque era uma festa. Essa história de que os japoneses fazem comida e fazem um velório, assim, com sei lá, um acolhimento, é verdade. É uma festa alegre. Com comidas muito gostosas. E no final, todo mundo deixa dinheiro para a família do morto. Na verdade, desculpa, não era velório, era missa de 7º dia. Todo mundo deixa o dinheiro no velório para a família do morto enterrar e fazer as despesas. E tem até um nome, eles põem no envelope bonitinho e tal. E depois eles pegam o resto do dinheiro e fazem essa festa. E no final todo mundo leva comida embora. É uma espécie de celebração daquela vida, super bonito. E eu achei aquilo tão interessante, né? Porque eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Tão organizador, sabe, daquele momento. E eu acho que essas diferenças entre as famílias são muito atraentes num primeiro momento. Você fala, nossa, que legal isso. E depois, com o tempo, que você vai se juntando com aquela família e vai tendo um conflito, porque aí tem uma espécie de disputa, né? De quais hábitos e costumes são Os melhores. Os mais corretos. Os mais puros, entre aspas. Tem uma coisa meio de orgulho, assim, envolvida. E aí você começa a achar tudo isso... Um grande saco. Você começa a ter críticas e tal.
E aí eu acho que com o tempo vai tendo uma reorganização, né? Uma mistura mesmo, na melhor das hipóteses. Eu tô lembrando aqui, ouvindo vocês, de um seriado que foi a Marielle que indicou, aquele Succession, que eu acho que é a história da queda, né, dessa grande figura do rei. Eu acho que no seriado ele é um magnata da comunicação. Ele é a cabeça de um grande conglomerado de comunicação, jornalismo, tem a ver com mídia. E ele adoece, acho que já está com 80 anos, de 70 para 80 anos. Ele adoece, mas ele é esse pai, assim, não só pai biológico da família dele, mas pai desse grande conglomerado que começa a decair, perder força. E tem todo esse drama da sucessão, do que vai acontecer com aquela estrutura que estava organizada em torno dele, porque os filhos, ao mesmo tempo, eles cresceram, mas foram inibidos também, de alguma forma, de se desenvolverem, crescerem. Esse foi um seriado que viralizou um pouco nos últimos tempos, não foi? Eu acho que traz um tema, assim, se essa ideia também... Será que a família patriarcal está em crise? Será que o seriado ele se espalhou bastante porque existe a ideia de que um determinado modelo de família ele está mais aberto, está com mais fissuras para ser pensado, desconstruído, que outras alternativas venham e se apresentem? Que é um pouco do tema do poema que eu trouxe no começo, né? Como você acha que conversa, Vanessa? Viver nesse aquário e ver o mundo como um cenário, o que eu sei é a verdade, o que eu crio é o que existe. E ignorar todo... O poema tem essa coisa irônica, né? De ironizar um pouco isso. Ignorar a existência de outros tipos de organização é algo que vem sendo questionado. Será no que mínimo, é um momento que isso está vem mais ruindo, ativo? né? Eu acho, talvez. Não sei até que ponto, porque... Como é que é a música lá da... Família. Como os família. nossos pais. Ainda do somos Belchior os mesmos. e da E Elis. vivemos como os nossos pais. Porque essa música sempre me faz relembrar e falar, não muda tanto assim, né? Sei. E na série eu acho que tem essa questão, né, de uma tentativa de sobreviver a um pai muito forte, que massacra tudo, né? Sim. Succession é uma série da HBO que ela é baseada na história, né, ainda viva do Rupert Murdoch, que é o dono de um conglomerado de mídia, que inclui a Fox News nos Estados Unidos, o canal de comunicação mais alinhado à direita, né, bem abertamente, que ajudou muito a eleger o Trump. Então, Succession é o Logan Roy é um grande magnata ali. E uma coisa que me deixava muito curiosa na série, que eu ficava assistindo e falando, gente, por que eles escolheram 2 atores tão baixinhos para fazer os filhos do Logan? Não percebi isso. Porque o Kendall e o Roman são muito baixinhos. Aí teve uma hora que eu falei O assim, Kendall é o mais velho que vai assumir? Tem um que é o mais velho, Que já é não o CEO baixinho. e tal. Não, o Kendall É um que tá com cara de medo o tempo todo. O tempo todo, apavorado. O primeiro filho, ele é alto, é um ator alto, só que ele é um palhaço, né? O pai desconsidera ele completamente. Os 2 outros que lutam... O primeiro se alienou. O primeiro foi cuidar de Foi fazendas. trabalhar ele é um fora. bobão, assim, Ele depois, tentou se livrar do embate. Mais pra frente na série ele vai se candidatar a presidente, é uma coisa meio patética, assim. Mas os 2 filhos do Logan, que são os que são mais presentes na trama, tem a Shiv, que é a filha, a única mulher, e tem o Kendall e o Roman, que são 2 muito baixinhos, eles são muito baixinhos. E aí eu ficava pensando, por que eles escolheram esses 2 atores, assim, tão baixinhos? Porque é uma coisa curiosa. Aí teve uma hora que eu falei, por isso mesmo. Não tem estatura, não cresceu perto daquele homem que é tão violento, ele é agressivo, ele é violento, ele é autoritário, ele é manipulador. E ele não é manipulador só com os filhos, ele é manipulador, vamos dizer, com o país ou com o mundo. Ele tem um poder, assim, que vai muito além da família dele. Essa série, ela eu acho ela muito bem feita, ela tem uma coisa shakespeariana, assim, dessa coisa, né, de matar o pai, ficar no lugar dele e tal. Mas, enfim, acho que a gente está falando disso, que eu acho que é uma organização familiar em desuso,
na melhor das hipóteses, né? As famílias, eu acho que atualmente, num cenário bom, não tem esse homem ou esse pai como essa figura tão autoritária e tão importante. Eu acho que é legal falar um pouco, né, do Totem e Tabu, do Freud, Pode ser? do texto dele. Aham. Mas será que esse personagem, justamente do rei, tô aqui pensando se ele era mais valorizado, qualificado, colocado no lugar de ideal do eu, como pressuposto de ambição inconsciente. Tá. E que de agora é repente menos. isso tá em crise, justamente. Está Eu a- sendo questionado. Talvez sim, porque esse, pelo menos o personagem em Succession, ele é retratado sim como uma pessoa valorizada no ponto de vista de negócio, de dinheiro, de sucesso e tal, só que ele é uma pessoa retratada como uma pessoa ruim, né? Aham. É uma pessoa incapaz de manter os vínculos, extremamente manipuladora, violenta. Então, nesse sentido, né? Não é mais um pai visto como a figura de um herói. Sim. Não. É a figura de uma pessoa que deve Complicada. ser tirada desse lugar. Aham. Eu acho que isso tudo me remete muito à mitologia, a Cronos, né? Que é o deus que se sentia ameaçado pelos filhos. Não é nem o deus, né? É a origem dos deuses. Ele é um titã? É um titã. E Titã que todo filho que nasce, ele mata. Ele come, Ele né? come, né? E Mas quem aí... que é aquele quadro? É Caravaggio? Cronos comendo, devorando seu Sim. filho? Bem gráfico e Bem escuro. explícito e gráfico. E aí Zeus consegue escapar e tem toda a guerra Um lá, acerto de tal. contas entre eles. E ele acaba, né, fundando o universo, enfim, as coisas começam a existir. Eu acho tão interessante, porque eu acho que a luta, Cronos é o sinônimo do tempo, né? O Cronos engole mesmo todos nós, isso é fato, né? Mas a humanidade vai existindo, né? Vai se contrapondo ao tempo. Sim. E na família, eu acho que esse modelo de Cronos, às vezes, se repete. Às vezes, para o pai, é muito doloroso se sentir num momento de decadência física, sentir nele a passagem do tempo e se confrontar, ou para uma mãe, né? Enfim, estou usando esses modelos, e se confrontar com um filho ou uma filha jovem, saudável, Com a ascensão, né, dos filhos. em ascensão, de virilidade, de beleza, De de potência. intelectual e financeira, enfim. Eu acho que é um ponto muito sensível e gera muita culpa, né? No filho e no pai, ou na mãe e na filha. Uhum. Fazendo um paralelo disso que você está falando com a clínica, eu tenho, não sei se por ocasião de meu consultório sendo uma cidade que tem bastante universidade, tem muita gente que vai para Campinas, para a Unicamp, para a PUC, enfim, estudar. E eu atendo bastante gente jovem nesse começo de vida adulta e muita gente que é a primeira pessoa a fazer faculdade da família. A primeira pessoa a ter um ensino universitário, que ninguém da família tinha tido essa oportunidade até então. Acho que isso tem a ver com uma civilização, né, do Brasil nos últimos tempos, de oferecer um pouco mais de oportunidade às pessoas mais vulneráveis. Mas, enfim, quando essas pessoas têm a oportunidade de ter trabalhos mais intelectualizados, que ganham mais, que elas escolheram a profissão que elas vão seguir, isso inevitavelmente vem junto com uma crise muito importante em relação à família de origem. Né? Porque a pessoa está ali alçando e alcançando lugares que os pais, os avós, os primos, os tios, ninguém alcançou. E tem ou uma sensação de culpa ou uma experiência de dívida muito grande com quem não tem as mesmas condições, ou essa pessoa é atacada pela família. Uma ruptura com o modelo familiar de origem, Maria. Ou essa pessoa é atacada pela família e criticada por ser snob, por querer coisas que não fazem sentido do ponto de vista desse mito familiar da família de origem. E a pessoa, muitas vezes, ela batalhou por aquilo, ela construiu, inclusive com a ajuda da família, né? Lógico, porque muitas vezes os pais que não tiveram oportunidade de estudar ofereceram isso para os seus filhos, mas tem uma crise. A gente está falando dessa passagem do tempo, do Cronos e de como é sofrido, mesmo a passagem do tempo e a ascensão para lugares que
teoricamente são melhores, Uhum. né? De mais condições ou de mais estudo, de maior possibilidade de liberdade financeira, mas isso não é fácil Sim. dentro desse grupo de pessoas que tem muitos canais de transferência ali, Sim. de linha cruzada. Agora, isso também eu acho que tem a ver com algo que... Acho que foi a Vanessa que lembrou da música Como os Nossos Pais, do Belchior, gravado pela Elis, né? Porque por mais críticas que você tem à sua família de origem, por mais que você queira inaugurar um outro modelo por completo, ou almeje uma ruptura total e um novo começo numa nova folha em branco, a clínica é muito interessante nesse ponto, porque isso tem a ver com a teorização do inconsciente que existe dentro do eu, do ego, que é um segundo momento de teorização psicanalítica. Acho que o primeiro andar do edifício psicanalítico fala sobre aquele inconsciente que se mostra como algo que não sou eu, o meu sonho, que esquisito meu sonho, esse sintoma que quase não pertence a mim, a quem eu sou, aquilo que orbita em torno de mim. O sintoma é o alter, é o outro, o sonho também, o lapso também. Então, a psicanálise começa teorizando aquilo que não sou eu, a princípio, mas que eu vou descobrir que sou. Depois, num segundo momento, com as teorias a respeito da formação do ego, do narcisismo, dos ideais, a gente descobre que dentro do eu, dessa unidade que eu supostamente entendo como uniforme, homogênea, ali moram identificações com a nossa família de origem. E que elas se põem em ação, elas ganham movimento conforme a gente vive. E aquilo que é o que a gente mais criticou na nossa mãe. Eu me tornei aquilo que eu mais Mais que temia. criticou no nosso pai, é um pouco Anakin Skywalker, assim, sabe? Eu não acredito que justamente eu, fui me tornar como os nossos pais. Aquilo que eu criticava como démodé, como ultrapassado. De repente, a análise propõe que aquilo não vai ter uma separação completa. Você vai ter que fazer algum trabalho com esses restos e não vai conseguir se livrar completamente deles. Você vai ter que chegar a algum tipo de acordo com isso, né? E isso me faz lembrar bastante, tem esse filme, um dos meus preferidos, chama O Poderoso Chefão 1, que é como se fosse Succession daquele tempo, né? E a história do Poderoso Chefão é que tem lá os filhos, e tem um filho que é o sucessor dele, que é o Sonny. Que é o próximo CEO. É o próximo CEO da máfia do Marlon Brando. Só que esse Sonny, ele é um descabeçado, ele é um destemperado, ele não tem controle sobre si suficiente para conseguir levar adiante os negócios da família. E o Michael, que é interpretado pelo Al Pacino, ele é aquele que, a princípio, não tem nada a ver com aquela família. Ele foi trabalhar Em outra como coisa. militar. Não é como outra coisa. Ele foi trabalhar Na lei. no lado diametralmente No lado oposto. da lei. Eu não tenho nada a ver com esse bando de lunático criminoso aqui. Só que, quando o pai é assassinado, alguém tem que ir lá e vingar o nome do pai. E aí é ele que O vai. único que tem sangue e cabeça para conseguir se vingar e assumir o eixo da família para que aquilo não seja uma construção que vai se despedaçar é o Michael, aquele que lutou para se tornar o mais distante da família. É aquele que, de repente, descobre que tem uma íntima ligação com tudo aquilo, né? Então, eu acho que é mais ou menos essas tensões que a gente está falando. E apesar de ser um filme brilhante, ele é um pouco o roteiro de várias análises. Ele funciona um pouco como analogia de vários processos analíticos. E que é o Édipo, né? O Édipo foge da Pra cidade chegar no mesmo lugar, de onde ele veio. para chegar no destino dele, Mas né? daí por escolha, né? Não por acaso. Então, É. e ele tá fugindo para Tebas, ou de Tebas, eu sempre confundo. Aham. E, Ele também. E exerce a função que o oráculo determinou, né? Que ele ia matar o pai. É. Ou seja, essa história de matar o pai, vingar o pai, matar o pai, né? Aham. Tem sempre essa violência. Sim. Essas histórias, elas colocam o destino do homem
da mulher, tô falando do homem como mito ali, é como maldição, né? Assim, não tem como você fugir do seu destino. E eu acho que a análise propõe uma outra saída, na melhor das hipóteses, que é, não, você não vai conseguir sair, ser absolutamente diferente ou absolutamente não referenciado na sua história. Você vai precisar integrar isso de alguma forma e, na melhor das hipóteses, você vai conseguir construir uma escolha um pouco mais autônoma a partir daí, Uhum. né? Acho que a análise tem isso como objetivo. Eu estava procurando aqui, é porque eu tô lendo um livro que eu tô achando tão genial. É dessa mulher, como é que chama mesmo, Pedro? Olga... Eu acho difícil falar o sobrenome dela. Eu tô lendo ao contrário esse nome que eu não consigo nem pronunciar. Tokarczuk. Bom, é dela, tá? Depois a gente deixa o nome certinho nas É a referências. E ela traz aqui uma ideia que eu achei muito interessante, né? Que a ciência descobriu que só 43% do corpo humano é feito de células humanas. O resto, olha aqui o que ela fala. O quê? Hoje eu sei que 43% O resto é o quê? do maravilhoso Homo sapiens é ele mesmo. O resto são aquelas criaturinhas ridículas e insignificantes que até pouco tempo se podia matar facilmente com antibióticos e pesticidas, sei. fungos, bactérias e tudo mais. E eu achei fantástico isso, porque nem o nosso corpo é totalmente feito de nós mesmos. Nós somos colônias ambulantes. Mas E a mais de nossa 50%? mente... isso é científico. 57, segundo ela. 57%. Tipo, vários bichinhos? Mais bichinhos do que você, Bactérias, Marielle. fungos... Não, mas aí eu Você vou... tá infestado Não, por mas eu dentro. vou falar que os bichinhos sou eu, então, né? Ele sou eu. Ele sou eu sou ele. Então, mas são onde era flora bacteriana, há de ser eu. Mas pensa bem, uma bactéria é um ser com vida própria, que compõe você. Ah, mas não sai andando, senão a gente ia se desfazer em muitos Sai pedaços. andando. Deixa ver se não sai andando. Vai vendo. Pega uma Fica tuberculose. vendo. Nossa, pai. Bom, então, se até o nosso corpo é assim, imagina a nossa mente. Quantos % do inconsciente são pedaços que a gente recebe em bloco do outro, né? E que a gente vai compondo e estruturando e fazendo uma costura, como a Sim. gente estava dizendo, para formar o tal do eu. O que é esse eu? Como que integra tudo isso? De repente você está agindo como se você fosse um outro ser. Fala, gente. E isso que eu acho interessante da história da psicanálise. No começo, o eu parece reassegurado. Ele parece que tem o seu lugar preservado. Eu vou analisar esse meu sintoma aqui esquisito. que Depois não vai sou eu. caindo, né? Essa distinção vai caindo de onde está a vida mental bacteriana e fúngica inconsciente. Ela vai começando a ser percebida nesses restos de identificação. E tem o texto do Freud, que é o eu e o isso, ou o ego e o id, de 23, que ali vai ser teorizado que o eu... essa é uma das coisas mais legais, assim, bonitas que tem no Freud. O eu é um cemitério de amores malfadados. O eu, ele é o que sobra das identificações com aquelas pessoas que você mais amou um dia. Aquelas com as quais você mais se identificou um dia. E aquilo morreu e se aquilo sedimentou morre. como fóssil, assim, Se o que sedimenta ficou como ali. o solo no qual a gente é. Então, e são as bactérias e fungos que fazem isso. E é mais do que metade. Na nossa mente também. Porque essa sedimentação, qual que é a função desses bichos? É destruir a gente para nascer uma coisa nova, não é? Total. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu acho que Achei isso tem um pouco tudo a ver. perturbador, essa informação. E As olha só, bactérias se levantaram, só né, para fechar represaram. o assunto dela aqui, dessa mulher, ela é perturbadora mesmo. Olha o que ela fala aqui. Acho que o pecado pelo qual fomos expulsos do paraíso não foi o sexo, nem a desobediência, nem mesmo a descoberta dos segredos divinos, mas a ideia de que somos algo separado do resto do mundo, singular e monolítico. Ou seja, ela vai totalmente nessa direção do que a gente está falando, que a gente faz parte, em primeiro lugar, de uma família, de um ecossistema. Acho que não foi à toa que a Marielle usou esse termo, ecossistema.
A gente faz parte disso. E isso vai muito além. Quem assistiu aquele documentário dos fungos, que tá tudo ligado, porque ela acredita, né, que se a gente se vê separado como subjetividade, porque a gente tem muito essa arrogância de se sentir como uma subjetividade. Isso é muito relativo. É quantos por cento que é subjetividade? E Sim. quantos por cento que é reflexo da família, da cultura, da biologia, inclusive. Mas você está juntando isso para dizer essa relação com a nossa família, com a nossa história. Como a gente é parte disso. Porque não adianta a gente querer romper com a família. Totalmente. Porque para construir uma singularidade, a gente cria essa fantasia de ruptura, mas está entranhado. Tem aquele livro As Erinhas de uma Mãe, né? Não sei se vocês conhecem, do Conrad. Você mencionou esse livro em outro episódio. Que é um psicanalista que ele vai falar que a gente não se livra da mãe. A mãe é a massa da qual a gente é feita. Como uma estátua, não vai se livrar do mármore que ela foi feita. É o barro. Não, falando em fungo, tipo um pão. Aquele pão que você tem que tirar o fermento, aí faz outro pão, faz outro pão, é isso. E a gente é feito do primeiro homem. Né? O fungo, sei lá. Dizem que se você conhecer 6 pessoas, você está em contato com toda a humanidade atualmente. Vocês já viram? Ela também fala isso nesse livro, tá, gente? Tudo desse livro que eu descobri ontem e tô assim... Mas você está falando, então, da família ser esse contraponto a uma ideia, né? Que eu acho que até no episódio sobre a paixão, o Pedro estava falando sobre essa questão de um momento cultural em que o ego é muito investido, né? Como se fosse um eu muito grandão e muito separado do resto. E muitas vezes a análise é até vista assim. Eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou fazer análise porque eu vou ficar egoísta, né? Eu vou assim me separar, não vou mais ligar para os outros. E o que a gente está falando é essa ideia de sermos só 43%, sei lá, gente, Célula o resto bichos, humana. sei lá. Você está pensando então, você trouxe isso pensando que a gente faz parte dessa, vamos dizer, dessa família que é o mundo. Tá? Inconsciente, biológico, tudo. Em outros sentidos. E eu acho que essa criação, a individualidade, não é que eu acho, né? É uma criação burguesa. Historicamente falando, né? A burguesia, depois da Revolução Industrial, começa a ter que vender seu produto, né? Começa a produzir e aí, para quem que eu estou fazendo? Para você ser único. Começa a vender essa ideia. E hoje em dia a gente está vivendo uma né? Não tem mais o que fazer com tanto produto e, enfim, sei lá. Mas tem um ponto também dessa intenção de separação com a origem, que eu acho que é um desejo bastante universal de você se destacar, se singularizar, que pode se transformar nessa fantasia de ruptura total e novo começo com a tábua rasa, assim, digamos. Que eu acho que existe um fato social de diversas transformações que a gente está vivendo hoje relacionadas ao reconhecimento dos preconceitos e violências estruturais. Então, digamos, machismo, racismo, homofobia, que dá um parâmetro real de separação entre as gerações, de como isso pode ser nomeado, como isso pode ser reconhecido, desnaturalizado, ao passo que uma geração não consegue se livrar completamente disso. Aquilo que eram atos desavergonhados, digamos, de uma outra geração, no máximo, permanece em nós como processos inconscientes. A gente se mantém, de alguma forma, preconceituoso e agressivo, agora em nível inconsciente, de uma maneira, no máximo, idealmente mais abafada. Talvez isso continue se diluindo através das gerações, assim, eu penso, mas eu acho que talvez esse momento em específico em que a gente está vivendo, de novo, dentro de lugares de privilégio, digamos, onde isso pode ser pensado, nomeado, estabelecido, onde essa luta pode acontecer, que dão um parâmetro, assim, mais realístico para a intenção de se separar, de haver uma discriminação maior
de hábitos, falas, práticas, etc, etc. Não sei se isso está tão colocado no Succession, mas está colocado em várias outras obras de arte do nosso tempo, assim, Não, eu no acho, né? Succession isso é uma coisa central, porque, não dando um super spoiler, mas é uma coisa que começa no começo da série, que uma das questões que aparece no início é um escândalo de que a empresa vinha abafando um Isso. monte de casos de assédio, de assassinato, etc e tal. E tem uma fala que é muito boa, que acho que é da Shiv, que ela é a representante do não tão conservador, não, porque ela é uma mulher, ela tem uma aproximação com políticos mais progressistas, mas enfim. Aham. Aí eles vão tentar abafar casos que a empresa estava cobertando e pagando um monte de gente para isso não vir à tona. E aí fala assim, mas e que isso, há um tempo atrás, isso era normal, né? Assédio, estupro. Etc. Ela fala, antigamente quando? Antes da lei? Pois é. Então tem essa ideia, né? Mas eu fiquei pensando, por isso que você falou, é muito interessante, né? Não é à toa que você pensou no Poderoso Chefão e em Succession. Porque o Poderoso Chefão, ele mostra esse homem, que é o patriarca, como um grande poderoso, né? Uma figura a ser reverenciada. O Logan Roy de Succession, ele continua sendo uma figura poderosa, mas com muitas questões. Acho que não é uma figura muito de identificação. Muda um pouco, Né? né, o Muda, personagem. eu acho que mudou o É. personagem, sei lá, uns 30 anos, esse lugar do pai poderoso mudou. Agora, eu queria falar, não sei se vai fazer sentido, vejam, vocês assistiram Game of Thrones? Sim. Assistiu? Aham. Assistiu? Não assisti. Game of Thrones, para quem assistiu, o fim do Game of Thrones foi considerado um grande anticlímax, né? É. Porque, assim, Game of Thrones, só dando um contexto, ele tem um pouco essa ideia de como que é, na minha leitura, a entrada na cultura, né? Então, assim, são várias tribos, né? Em Game of Thrones são as casas que estão brigando para ocupar o trono. O trono que vai comandar aquele mundo. família. Na A família. família Quem é o rei, real. né? E aí tem toda a história lá do... Nossa, esqueci o nome dele. Qual? Jon Snow. Grande Jon Snow, que ele é o herdeiro legítimo de todos, porque ele é um filho de uma família com a outra, enfim e tal. Então, a gente fica todo mundo, quando descobre quem é o Jon Snow, esperando que ele... E ele tem uma coisa meio Jesus, né? Porque ele morre, ressuscita, né? Ele é todo o escolhido. E ele é o bastardo Ele também. é o bastardo, mas ele é o legítimo. Ele junta todas essas... Mitológico, Jon essas Snow. figuras de herói. E aí, o que eu achei muito interessante é que, no fim, o Jon Snow faz o quê? Ele abdica ao trono. Ele fala, agora é com vocês. É. E aí vira uma discussão política chata. Um monte de político na mesa, É. né? Na minha visão, assim, eu achei genial o fim de Game of Thrones, porque é o totem tabu do Freud, assim, a gente não vai tomar o lugar do pai. Porque enquanto a gente ficar fazendo isso, sempre vai haver essa guerra para tomar o lugar desse pai poderoso, né? Um motim dos filhos contra esse homem poderoso. Então, a gente vai abrir mão desse poder por excelência para distribuir entre os irmãos. Uma coisa muito dura do final de Game of Thrones é que a Daenerys Targaryen, que é a rainha, a mãe dos dragões, a mãe dos oprimidos, aquela que dá voz aos marginalizados, o que não tem voz, excluídos, ela tem toda a chance de fazer uma nova família, mas ela se torna uma fanática, assim, das mais sanguinárias. É horrível, né? O final é duríssimo, é horrível. assim, o final falta esperança pro final de Game of Thrones, não é? Tem um pouco disso. Eu lembro do anticlímax que foi. Foi anticlímax. Falou, é isso então, Jon Snow... Que assistia no dia seguinte, chegou assim de manhã no hospital e falou assim, eu não acredito. que aconteceu eu não vou conseguir fazer hoje o grupo de supervisão, a gente tem que conversar um minuto sobre o que aconteceu no final, né? Porque eu acho que essa redenção não vem. Não vem. Talvez essa redenção idealizada daquilo que se refere à família seja só um sonho infantil. A gente vai ter que compor com outros métodos de elaboração. Esses dias eu encontrei uma pessoa de 80 e poucos anos, 82 anos, que o neto acabou de se suicidar. E aí ela falou para mim, eu achei tão comovente que ela falou assim, olha, eu passei a vida inteira esperando que logo ia melhorar, logo as coisas iam ficar mais fáceis, que em algum momento ia tudo se resolver e se acalmar. E agora eu estou lidando com o suicídio do meu neto. Nunca melhorou, não teve essa redenção. A gente cria para poder viver essa esperança, essa ilusão. Ainda bem também. E em muitas vidas, eu acho que é possível, sim,
algum tipo de redenção. Sim. Mas vamos ser honestos, muitas vezes não é. Aham. Muitas famílias vão só repetir questões de violência, de dor, Essa é a minha de crítica. massacres. E é Desculpa, isso, a gente é só seres da biologia, né? No final das contas. Essa é a minha crítica, por exemplo, a um seriado que tem boas intenções, como This Is Us. É que o This Is Us, ele refaz uma família onde cada um se torna um pouco mais tolerante, onde de fato existe um pouco mais de espaço para diversidade, onde cada um tenta fazer as pazes consigo. Só que essas cenas... Não vai falar mal do This Is Us. Não existe o tipo de interação do This Is Us. This Is Us é São- irritante. são falas. É irritante Não, demais. é lindo, só que a conversa entre pessoas não é daquele jeito. Gente, O This Is Us me faz lembrar uma música do Paralamas do Sucesso, que o Herbert canta assim: eu tenho que aprender a dizer tudo o que eu sinto por você. Eu tenho que aprender num desses seriados de TV, como This Is Us. Porque todos os diálogos saem belíssimos, assim. Todos eles saem com espírito redentor, Todos lisos. reconstrução, liso. Sem células bacterianas, cancerígenas. Falta um pouco essa rugosidade e fúngicas. estragada eu acho que ele de momentos nonsense da vida como ela acontece. Eu assim, acho que o This Is Us tem um quê melodramático que ele faz você chorar naquela hora. Eu acho que tem gente que não gosta disso. Eu entendi. Tem um pouco uma manipulação Tem, afetiva também. pra te forçar naquilo ali, né? Mas uma coisa que eu acho bonito do This Is Us é que, assim, antes eu assistia qualquer coisa e pensava assim, mas como é que é com o irmão? Mas como é que é cunhado? Mas como é que é ela com a sogra? E nunca aparece isso. E o This Is Us, ele tenta dar conta de Tenta. todos os... Isso. Eu acho isso muito Fica tudo... Não, é lindo, assim. É belíssimo, Não, assim. gente, mas é... Como projeto estético é propaganda bonito. de margarina. Mas Gente, eu acho propaganda lindo. imobiliária. Não. A gente volta pro começo. Olha, eu sou uma pessoa cética, eu não acredito no ser humano. Então eu vou fazer aqui a Mentira, outra. que a gente tá aqui também, Vanessa. Não, a gente não. acredita um pouco Eu vou fazer... Lógico que eu nas bactérias acredito. e nos seres humanos. Eu não acredito na propaganda de Doriana, mas eu acredito que existem famílias que consideram divertido e interessante se estarem juntas. Isso já é bastante. Família. Não, pessoas. Eu acho que sim. Sim, não, 2, famílias. 3, 4, Possível. 5. Existem famílias que gostam de estar junto, que acham interessante, que gostam de se encontrar e falar, e aí, como é que tá? Eu acho que a amizade é Não, uma maneira de sim. relançar a família Mas, também. A gente gente, fala muito mas isso. Amigos são você sua segunda gosta família. disso ou não com pessoas aleatórias, não necessariamente família. Mas acho que tem certos grupos também de identificação, Vanessa, porque eu acho que tem outro ponto que dá para dizer nesse episódio, que eu acho que a seleção e a escolha de certas teorias psicanalíticas que predominam nas discussões, elas apontam muito fortemente, muitas Faz parte vezes, dos clãs. para o individualismo. Existe todo um discurso que você deve se separar, se individualizar, se singularizar, e nessa maneira eu acho que a gente acaba sendo um pouco, surfando um pouco uma tendência de isolamento individual. O intrapsíquico, muitas vezes, ele é superestimado, ele é, assim, fruto de um projeto de reconstrução do homem. E as teorias que se referem ao laço social, eu acho que isso já está mudando um pouco. Expulsão do paraíso, como disse a Olga. Tem a expulsão do paraíso, mas acho que também tem um certo uso o privilégio de determinadas teorias psicanalíticas que apontam muito para o intrapsíquico, para a emancipação do sujeito. Como se ele fosse E um que não ser, importa assim, tanto. independente. A gente ouviu isso na nossa formação muitas vezes. Sim. Não importa a família dessa pessoa. Importa. Então, Também é verdade, mas não é mas só aí, verdade. Né? alguém muito inteligente, tipo a Marion, por exemplo, fala que isso daí é uma linha Freud, Melanie Klein, Bion. Nós três aqui, a gente é mais de uma linha Freud, Ferenczi, Winnicott. A gente vai Hermann. mais nessa direção. Eu gosto da Melanie Klein também. Eu gosto. Não é que a gente não gosta, Tá, mas a gente leva muito em consideração o ambiente. Sei. Você não acha? Vocês Sim, não acham? senão a gente não estaria Sim. aqui fazendo A gente isso. leva muito em consideração o ambiente. Então, a família e as E- instituições são o E ambiente. se você for ver Klein, isso fica um pouco de lado. Sim. E Bion vai mais nessa direção, na minha... aqui, no Tá. pouco conhecimento que eu tenho sobre todo esse povo. Mas a última pergunta que eu quero fazer, a gente já está caminhando para o final. Tem. E nós somos uma família?
Nós três? É, Acho que sim. De alguma forma, uma família lá fora. uma família. Eu acho que tem uma diferença, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que tem uma diferença. Existem as famílias escolhidas, como acho que somos nós três aqui. A gente se escolheu por questões de afinidade, né? A gente gosta do que o outro Questões pensa, inconscientes. né? Agora, família não é isso. Família você não escolheu. Tá É. ali, né? Eu acho que, principalmente numa certa fase da vida, eu vou falar por mim, talvez, quando você tem filho e tal, você acaba, por bem ou por mal, convivendo mais com as pessoas que estão ali disponíveis e que são as pessoas, no geral, eu acho, que quem mora perto da família é a família. Porque quantas vezes nós aqui três nós nos encontramos? É raro, do ponto de Então, vista da nossa eu rotina. tenho uma vida peculiar nesse Longe sentido, da porque eu família. moro 500 quilômetros longe de qualquer Uhum. família. E é muito triste isso. Uhum. Ao mesmo tempo que é triste, tem um lado de construção, De outras relações. de personagens que eu Uhum. posso ser, que talvez perto da minha família fosse um pouco mais difícil, ou Uhum. talvez fosse de outra maneira. Acho que tem ganhos e perdas. Acho que tem pessoas que, como você, moram mais distante. Tem gente que mora em outro país, que acho que aí realmente constrói com outras pessoas. Yeah. Né? Eu, pessoalmente, moro perto e acho profundamente satisfatório e importante. Acho que não só para mim, aí pensando, quando a gente falou no episódio da mãe, se você não ouviu, vai lá ouvir o episódio que a gente falou sobre mãe, da mãe ser essa figura combinada de várias pessoas, assim, não necessariamente uma. Eu fico muito pensando isso na constituição de identidade das crianças, de como é rico quando a criança tem o tio, o primo, o vô, porque isso vai se construindo como assim um cenário de possíveis identificações. O repertório Um vai repertório, aumentando. Eu também acho. Bom, gente, Bom, é isso, gente. Família. Tá bom, beleza. Família. Nada fácil. Família E. Família. 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 Que são os Titãs também. A banda chama Titãs. É verdade. Cronos, Junto com o Titãs. Cronos. Mesmo. eu adoro essa história do Cronos, acho fantástico. Então, gente, até a semana que vem. E fala com a gente lá no nosso Instagram, lá fora cast. Até. Valeu, Tchau, pessoal. Bom almoço de família para quem for almoçar essa semana com a família. Beijos, tchau, tchau. Tchau.